Bom dia, meus amigos! Bom dia, gente, Olha amigo quem tá também. aqui, Davide Grosso. Tudo bem? Nossa briga italiana tá de volta. Nossa, mano, tava com Meu saudade Deus, de cara, você. como que você tá, Cristo velho? vive, finalmente. Tá boa, hein? Finalmente. Gostei da sua camisa nova aí, Nossa, da gente, Mentira. essa peça é E eu olha, trouxe o David pra falar sobre uma coisa que eu vejo na vida dele. Trouxe o David Grosso pra quê? Pra falar sobre uma coisa que eu vejo muito na sua vida. O que que é? palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento. E eu abri pros nossos amigos do Close Friends, a galera do Tô na Missão, que tá no Close Friends, para fazer perguntas pra você. Mas primeiro eu farei as minhas perguntas. David Grosso! Lembrando você que nós estamos na nossa missão Ucrânia e o link vai estar aqui embaixo. Tem o QR Code, todas as paradas. A gente já E nós tá vamos lá. pregar o Evangelho Mission Road na Ucrânia, pregando o Evangelho, curando os enfermos, estando os mortos. No meio da zona de guerra, eu vou levar você pra lá. E nós vamos usar você como moeda de troca. Brincadeira. Brincadeira. Vamos lá. Tem muita gente que não entende o que é essa história de palavra de conhecimento. As pessoas têm dúvidas, as pessoas não sabem como agir. Eu vejo você muito, isso é muito real no seu evangelismo, né? Quando prega o evangelho, você usa essas ferramentas. Você vê como uma ferramenta, como você entende? O que é a palavra de conhecimento? Eu quero começar a falar que é muito importante também entender lá, em relação a isso, é muito importante entender aquilo que a palavra fala, né, pra gente, pra nós. Lá em 1 Coríntios fala que temos essa ferramenta, né, do dom espiritual, que cada um de nós é chamado para exercitar esse dom, mas é a coisa mais importante que eu vejo, que me alegra quando eu leio nesse versículos, ele fala assim, que o Espírito atrás desse dom diferentes é o mesmo, entendeu? Eu, quando comecei, né, a estudar sobre esse versículo, eu comecei de verdade a não conhecer o dom de palavra de conhecimento, entendeu? Sim. Eu comecei a ir atrás do o mesmo Espírito que trabalha atrás do dom, que é o Espírito Santo, entendeu? Agora, quando a relação com o Espírito Santo começa a crescer, automaticamente você começa a mergulhar no dom, entendeu? Sim. Porque muitas vezes a gente tem essa dificuldade, eu tenho tipo esse paradigma, como eu falo, sabe? Sim. Eu quero entender o que significa o dom da palavra de conhecimento. Sim. O que significa o dom de cura. Como eu posso saber mais sobre isso? Então, lá em 1 Coríntios, a Bíblia fala claramente sobre isso. O Espírito é o mesmo. Então, se eu quero conhecer, quero entender como me envolver, né? Como praticar o dom de palavra de conhecimento, eu tenho que entender que é o Espírito Santo. Sim. Entendeu? Conhecer o Espírito Santo. Exatamente. Correr atrás dele, do Espírito Santo. Então, isso, na verdade, dá uma clareza sobre os dons. Não é o dom que dá uma clareza sobre o que é o Espírito Santo, entendeu? Então, eu fluo no dom, então isso significa que sou cheio do Espírito, entendeu? Sim. Não, é conhecer o Espírito para você fluir no dom. Mas aí, vamos dizer assim, a galera aí tá buscando o Espírito Santo, tá frequentando a igreja, tá buscando ao Senhor, tem um relacionamento com o Espírito Santo. Qual é o passo a dar mais para perceber o dom? Porque como que é o dom? Você ouve uma parada ou se cai um manto em você? Como que funciona isso? Qual é o passo prático? Você fala, mano, tem essa ferramenta, porque eu vejo um dom do Espírito como uma ferramenta do Espírito para alcançar as pessoas. Então, como que eu uso essa ferramenta para pregar o Evangelho? Qual é o passo prático? Estou buscando a Deus, estou cheio do Espírito Santo. Eu já vou saber de cara, tipo, nasci sabendo, acordei de manhã e eu sei, acontece assim? Ou existe um caminho prático para conhecer isso? Na verdade, existe um caminho prático. Existe um processo que você tem que desejar é começar a praticar. Porque você não não acorda amanhã e fala assim, agora eu sou o cara que começa a fluir na palavra de conhecimento. Sim. Não, é algo que na verdade você tem que se posicionar. Eu gosto muito daquilo que você fala, sabe? Onde você fala assim, coloca a sua unção, coloca a unção onde necessário. Onde é necessário, sabe? É exatamente isso. A palavra de conhecimento nasce
muitas vezes, a maioria das vezes, como uma impressão no teu espírito, no seu espírito. Não é algo que você sente como uma voz de trovão do céu, que você começa a ouvir essa voz clara para você falar com a pessoa que está evangelizando. Não. É essa impressão que você começa a sentir dentro de você, você ter que confiar que aquela impressão é aquilo que o Espírito Santo está querendo falar para aquela pessoa, entendeu? Agora, é esse o ponto. Como eu entendo que essa impressão é algo que o Espírito Santo... Essa é a pergunta que eu vou ler aqui para você, que eu abri para a galera do Close Friends para perguntar. E a Becca Albuquerque perguntou: como ter certeza de que foi de verdade uma direção divina e não da sua cabeça? Acho que essa é uma pergunta que muito faz. Como você descobre? Então, eu quero, como eu falo, desmistificar. Desmistificar. Então. Então, gente, vocês... Desmistificar. Na verdade, eu acho que é a única forma, entendeu? A única forma para você entender se aquilo que você está percebendo de Deus é você falar de qualquer forma aquilo que você está sentindo. Se arriscar, quebrar a cara, entendeu? É falar, é só naquele momento você vai entender, você vai perceber se aquilo que você está falando é algo que vem de Deus ou não. Não é antes, entendeu? Essa semana eu até contei pro David, pra você ter uma ideia, porque às vezes os caras acham que nunca erra, nunca, sabe? Essa semana mesmo, há uns 2 anos atrás, eu tava orando por um amigo meu, muita gente conhece, e eu tive uma impressão, cara, e eu fui falar pra ele. E não foi totalmente o contrário do que aconteceu na vida dele, entendeu? E eu fiquei um tempão conversando, pensando nisso. Um ano se passou, essa semana eu fui falar com ele de novo sobre isso e pedi desculpa, porque eu não soube traduzir aquilo que eu estava sentindo, entendeu? E é um outro passo de você conseguir traduzir exatamente o que Deus está falando. Exatamente. Sabe, o sentimento era que algo ia acontecer na vida dele, e algo aconteceu, olhando para trás você vê que aconteceu, só que a forma como eu traduzi não era aquilo que iria acontecer, entendeu? E aí você tem que ter a humildade para errar, e a humildade para acertar, porque é errando que você acerta, e eu quero fluir e conhecer mais a Deus e ser uma ferramenta nas mãos do Senhor. Então você com humildade, então você precisa ter humildade para conseguir quebrar a cara. Eu lembro a mesma coisa, que tava em Milão, gente, eu tava assim, que tava passeando lá no centro de Milão, tava dando uma volta. Eu lembro que toda vez que eu saía de casa é porque eu queria de qualquer forma que esse dom da palavra de conhecimento crescia em mim, entendeu? Eu queria que isso fosse algo que caracterizava o meu evangelismo, tá entendendo? Eu lembro que uma vez estava lá no Duomo de Milão, eu estava buscando, querendo, assim, falando que o Espírito Santo me dá uma palavra para alguém, me dá uma palavra para alguém. Para evangelizar. Sabe? É isso, porque a parada é isso. Tipo, eu quero o Espírito Santo para parar uma pessoa, para falar do coração de Deus para ele. Falar, então, Deus fala isso. Bom, imagina uma pessoa que ouve uma palavra de conhecimento. Fica chocado. Então, eu tava lá falando, então, Espírito Santo, me fala sobre alguém. Quero conhecer alguém, quero conhecer aquilo que você quer dizer, quer falar. Tava lá uma loja no Duomo de Milão. Entrei, eu era convicto. Tipo, tinha certeza que aquela palavra era para aquela mulher lá dentro. Eu parei, falei, tá. Entrei nessa loja, ela estava trabalhando. Eu falei, olha, eu tô sentindo isso. E a mulher falou, não tem nada a ver. Gente, eu saí daquele lugar, sabe como? Não frustrado, mas falei, então, tudo bem, eu tô treinando. Eu tô querendo entender a expressão do Espírito Santo, entendeu? E hoje, assim, eu ando com você, eu sei o quanto o David é preciso hoje, tipo assim, eu fico muito impressionado nos evangelismos, assim, como Deus dá a palavra de conhecimento para você e como você é impressionante, assim, toca as pessoas, o que Deus fala toca as pessoas, mas porque você percorreu um caminho de humildade para aprender, para até chegar para a pessoa e falar, desculpa, eu tô aprendendo, eu tô buscando a Deus e eu queria trazer algo para você e pá. Então, esse é o caminho. E muitas vezes nós não temos humildade para aprender. Nós não queremos errar, né? Nós queremos fazer tudo perfeito. Não é assim.
É como você aprender a falar uma nova língua. O David tá falando português. Eu tô dando risada do português dele. Ele dá risada do meu italiano, quando a gente mistura as duas línguas. Porque é uma nova língua. Exatamente. Então nós estamos aprendendo a falar uma nova língua, que é essa palavra de conhecimento. Então nós vamos aprendendo a falar, ouvir de Deus e falar. Agora deixa eu fazer umas perguntas, que a galera do Close Friends perguntou aqui. O Júnior perguntou, como buscar os melhores dons? Eu acho que a gente já falou sobre isso. É buscar o Espírito Santo. A Giovana também perguntou, como saber qual a palavra de conhecimento vem de Deus na minha cabeça? Nós falamos isso aqui. O Vitor perguntou, e se a palavra de conhecimento não vem quando a gente pede? Isso é uma boa pergunta. Isso é uma boa pergunta. O que você faz? Olha, eu acho que de qualquer forma, falando sobre o espírito de profecia, né? Porque a palavra de conhecimento está conectada com o espírito de profecia. É quando a gente não tem nenhuma impressão sobre uma palavra profética de conhecimento, a gente pode pregar o evangelho de Jesus, que é o espírito da profecia. É, exatamente. Entendeu? Pregar o Cristo vivo. Exatamente. Eu posso pregar porque Cristo, de qualquer forma, é suficiente, entendeu? Cristo é maior do dom, é da impressão profética que você tem, entendeu? O dom facilita, é uma Isso. ferramenta, mas não é só porque não teve que você não vai fazer o principal. Eu estava conversando com um homem de Deus nesses dias que a gente estava conversando sobre isso. Muitas vezes a gente pensa, será que eu tenho que pregar só quando sinto a unção sobre mim? Sabe? Existem dois tipos, sabe? Dois momentos onde eu e você, a gente tem que aprender a pregar de qualquer jeito. Quando a gente sente unção, Sim. Então significa pregar com unção, mas também pregar em fé. Exatamente. Entendeu? Porque às vezes a gente quer esse dom para se sentir, sabe, seguro. Sim. E muitas vezes não tem a segurança. Muitas vezes não tem. Fé a segurança. Exatamente. É por isso que o Paulo fala também para Timóteo, fala assim, prega em qualquer tempo. Exatamente. Isso significa quando você... Sente, não sente, Isso. Tem fé, não tem. Por quê? Porque lá o Timóteo era um moleque como a gente, entendeu? Ele fala, eu sei que muitas vezes você está se sentindo você pronto. Vai esperar um sinal para fazer alguma coisa, para falar de Jesus. Exatamente. Tem esses dois tipos de pregação. Pela fé, onde você não tem nada, que você está achando que de verdade não tem nenhuma palavra para falar, nenhuma impressão para compartilhar com a pessoa que está te ouvindo. É a pregação pela fé, que você tem que acreditar que através de Jesus o cara vai ser arrebatado. É isso aí. Louvado seja o Cristo. Cristo vive. Davi Grosso. Obrigado por estar aqui com a gente. Pessoal, eu respondi as perguntas da galera do Tô na Missão, que está com a gente no Close Friends. E foi muito legal poder estar com vocês e falar. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigado, ele tem um canal gente. Italiano. Tá pregando o evangelho italiano em toda a Itália, pregando o evangelho em português. A gente espera vocês na Europa. A gente espera vocês na nossa missão Ucrânia Outreach. Vim de verde tá aí. Que Deus abençoe, tamo junto. Prega o evangelho, Cristo vive, é nóis, falou. Falou! Aê, Davi Grosso! Yes.